Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ítalo, professor de matemática, e vim fazer aqui a correção da prova de Louveira, o processo seletivo aplicado por esse município para os cargos de professor de educação especial, educação física e também inglês. Foram as mesmas 5 questões de matemática cobrada em todos esses 3 cargos no dia 11 de dezembro de 2022. Então, como eu falei, são 5 questõezinhas, vamos lá resolvê-las. Aproveito também para falar que se caso você quiser baixar a prova completa ou até mesmo esses exercícios para você poder fazer como simulado, é só entrar aqui no nosso site, tá bom? www.contandomatematica.com.br, mas temos um link aqui embaixo, tá? Também na descrição do vídeo, já que vai direto para essa prova e lá tem prova de outros cargos também para você poder estar baixando. Assim como aqui embaixo tem o link de um grupo onde a gente troca informações sobre concursos públicos, disponibiliza provas e tudo mais. Então entra lá, bem bacana. Tá bom, pessoal? Então, bora lá, sem muitas delongas, vamos resolver essas questõezinhas. E a primeira questão, questão 6 da prova, a primeira de matemática, ela diz assim: a idade de Roberto corresponde a um número ímpar. Das alternativas abaixo, qual pode ser a idade de Roberto? Gente, isso é uma prova para ensino superior. E olha o que ele me pede. Ele só fala que a idade de Roberto é um número ímpar. Então, das alternativas abaixo, qual pode ser o valor? Então, temos aqui o 13, que é ímpar, já seria a nossa resposta correta. O 16, 22, 38, 60 são pares, ok? Só para a gente poder estar lembrando, para ser um número ímpar, a sua unidade precisa ser 1, 3, 5, 7 ou 9. E para ser par, a sua unidade, o seu último númerozinho ali, é 0, 2, 4, 6 e 8, tá certo? Então, uma questão, acredito que bem tranquila, tá? Para a gente poder estar resolvendo. Então, alternativa correta, letra A. Vamos agora para a segunda de matemática, a 7ª questão da prova, que dizia assim: a quantidade de escolas que tem na cidade de Jonas corresponde ao sucessor do número 14. Daí, essa quantidade é... Então, ele falou que a quantidade de escolas na cidade de Jonas corresponde ao sucessor do número 14. O que é sucessor? Sucessor é o que vem logo em seguida, certo? E logo em seguida do 14, se é o 15. Portanto, está aqui 15, alternativa letra C de casa. Se fosse antes, ele é chamado de antecessor, tá bom? Então, está aí, segunda questãozinha de matemática, por enquanto, ao meu ver, bem tranquilo. Vamos ver se dificulta um pouco. Questão 8 diz assim: Ana e Jéssica estão fazendo dieta. Em uma semana, Ana consumiu um total de 12 ovos. Já Jéssica consumiu 20% a mais de ovos. A quantidade de ovos que Jéssica consumiu é... Então vejam só, Jéssica consumiu 25% a mais do que Ana, que tinha consumido 12 ovos. Temos diversas maneiras de fazer isso, tá? Para quem sabe que 25% é só dividir por 4, faria 12 dividido por 4, que dá 3, 12 mais 3, 15. Chegaria na resposta. Tá? Essa é uma maneira, para quem conhecia que o 25% é um quarto. Quem não conhece, não tem problema, poderia calcular, 25%, 25% de 12 ovos. Então, 25% de 12. E aí a gente multiplica e depois divide por 100. Nota que 25 vezes 12, fazendo a continha, a gente chega em 300. E aí o 100 continua aqui embaixo. E 300 dividido por 100, até para facilitar, poderia cortar os zeros, certo? 3 dividido por 1, chegamos em 3. Isso significa que a Jéssica consumiu 3 ovos a mais do que Ana. Mas Ana já tinha consumido um total de 12. Então, Ana consumiu 12 e Jéssica consumiu 3 ovos a mais, totalizando 15 ovos. Portanto, a alternativa correta, letra A de amor. Agora vamos para a 9ª questão da prova, a 4ª de matemática, que diz assim: Carlos comprou um peito de peru para sua esposa prepará-lo.
O mesmo, quando estava congelado, possuía peso de 4,7 kg. Após ser descongelado e temperado, o peso do mesmo passou a ser de 5,25 kg. Então, o peso em gramas que aumentou nesse peito de peru foi... Bom, nota uma coisa, né? Uma interpretação matemática. Quando ele pergunta o quanto aumentou, na verdade ele está querendo saber a diferença do final com a do início, certo? Se eu chego para você e falar assim, ó, a sua altura no começo do ano era de 1,5 m, agora é de 1,55 m. Quanto que você aumentou? Aí você faz o final menos o início, é exatamente o que ele pergunta. E nesse caso, eu teria que subtrair. Você tem duas formas de fazer, já que ele questiona para nós em gramas. Duas formas. A primeira é converter tudo para grama e subtrair. É uma forma. A segunda é subtrai e depois converte. Tá? Eu vou converter tudo primeiro, eu acho que fica um pouco mais simples. Tá? Lembrando que quilograma, ó, quilo, o prefixo quilo sempre te remete a 1000, tá bom? Então, se estava 4,7 kg, você faz 4,7 vezes 1000, ou seja, 4.700 gramas, é o que ele tinha no início. Mesma coisa no final, 5,25 kg, multiplica por 1000, fica 5.250 gramas. E aí, como ele pergunta quanto aumentou, a gente faz a diferença entre essas duas massas. Ou seja, 5.250 menos 4.700. Dessa forma, chegaremos em 550 gramas foi a diferença dessa massa. Portanto, alternativa a letra D de dado. Quem quiser ser muito burocrático nessa questão, acho que a banca nem aceitaria, pessoal, mas poderia entrar com recurso, tá? Quilograma é a unidade de medida de massa, tá bom? Nesse exercício, ele te dá peso, e peso, a medida universal de peso, é newtons e não quilograma. Por isso, quando eu falo assim, ó, meu peso é de 50 quilos, tá errado. A minha massa é de 50 quilos. O meu peso seria, por exemplo, de 500 newtons aproximadamente, certo? Então, tem uma diferença. Quem quiser ser muito burocrático, puxar esse pontinho para a física, pode entrar com recurso falando que as unidades de medida no enunciado do exercício estavam equivocadas, tá bom? E aí você pode usar como referência Resnick, Halliday, tem vários autores muito bons de física, né, de bibliografia que você pode estar utilizando, tá certo? Então tá aí mais uma questãozinha. Agora vamos para a última questão da prova de matemática, que diz assim: o dia do aniversário de Paulinho corresponde a um divisor do número 336. Das alternativas abaixo, qual representa esse dia? Gente, eu vendo isso, né? Ele perguntou o dia do aniversário. Ou seja, ele pode até 31, né? Vamos pensar janeiro, dezembro, alguns meses tem 31 dias. Eu batendo o olho, eu já excluo 36 e 44 logo de cara, né? Porque se não tem o dia 36 de tal mês, correto? Portanto, já ficamos entre três alternativas. Aí, o que a gente pode fazer? Tem várias maneiras. A primeira é tentar achar pelo divisor, né? Você fala, 336, quais são todos os divisores? Ou ele é divisor de 2, de 3, de 6, e aí fazer as intercalações. Mas eu vou fazer pela divisão direto, né? Vamos ver qual deles que dão certo. Então, é o seguinte, ó, pego 336 e faço pelo 18. Aí você vê que dá uma vez, vai sobrar 15, chega no 6, e aí acredito que dê 9. 9 vezes 18. E vai 7, 9 mais 7, 16. Vai passar. Então aqui eram 8 vezes. 64 vai 6, 14. Vai restar 8. Então, o 18 é um divisor de 336? Não. Por que não? Porque ele não obteve resto 0. Ó. Ele obteve resto 8. Ele só vai ser um divisor exato se tiver resto 0. Portanto, a alternativa A também não convém. Ficamos entre B e C. Vamos tentar B. Se não for a B, quer dizer que a C vai ser a nossa resposta. Vamos dividir aqui por 26. E aí o 26 cabe uma vez, né, no 33, tanto que vai restar 7, desce o 6. E 76 por 26, a gente faz aí 3 vezes.
3 vezes 6, 18, vai 1, 6, 7, ó. Ia dar 78 3 vezes, né? Já dá para ver que não ia dar certo. E o 52 sobraria 24. Também não tem resto zero, portanto, não é a nossa alternativa. Ou seja, tem que ser 28. Vamos ter essa certeza? Vamos lá, ó. Vamos fazer 336 dividido por 28. E novamente, 28 cabe no 33, uma vez só, restam 5, desce o 6, 56 por 28 duas vezes perfeitamente. E aí sim, nós tivemos resto zero. Portanto, 28 é um divisor de 336. Então, alternativa C, correta. Tá bem? Então tá aí as 5 questões de matemática resolvidas para vocês. Espero que tenham curtido. Deixem seu like. E não esqueçam de se inscrever no canal aí para mais conteúdos. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.